chegar no palco do INC. Aí você me pergunta, mas Camila, o comércio de alimentos é muito amplo. Como é que eu sei quais são os estabelecimentos ou as empresas que eu posso prestar um serviço de consultoria? A Aline já havia falado, nessa semana passada, sobre todos os locais que você, técnico em nutrição, está atuando. E aí você pode ter ficado assim, poxa, mas eu posso atuar aonde de fato produz refeições? Olha só, já está muito claro que o comércio varejista de alimentos, onde não produz refeições, onde apenas distribui essas refeições, é um campo de atuação do técnico em nutrição. Então a gente tem os supermercados, os açougues, padarias onde não tem essa produção, muitos outros estabelecimentos, como por exemplo Delicatessen, como por exemplo empresas, casas de chá, cafés, enfim, que só de fato distribuem as refeições, distribuem a alimentação. Então a gente sabe que nesses estabelecimentos é tranquilo com relação à atuação do profissional técnico em nutrição. E agora eu quero falar aonde se produz refeições. Aonde se produz refeições, a gente tem restaurantes, a gente tem bares e a gente tem várias atividades econômicas que estão ligadas a bares e restaurantes. E aí, nesse sentido, eu quero trazer para vocês que esses locais também são permitidos a atuação de profissionais que prestam consultoria na área de alimentos. E aí eu tô falando de todos os profissionais, da área de gastronomia, da área de engenharia, da área de química, da área de medicina veterinária, biologia, dependendo da sua atuação. Então, todos esses estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes podem ter um profissional prestando serviço como um consultor. E o técnico em nutrição não é diferente e ele também tem know-how para prestar consultoria, sobretudo em empresas onde a gente tem a produção de refeições. A gente já sabe que essas empresas, elas estão sob a fiscalização da vigilância sanitária. A vigilância sanitária, ela solta legislações, todos nós sabemos disso, e faz determinadas exigências para esses estabelecimentos. E aí, muitos de vocês devem estar perguntando assim, mas todo restaurante não tem que ter um nutricionista? Não tem que ter o registro no conselho? E eu vou dizer para vocês que não. Tanto é que se vocês levarem aí a sua carta de apresentação nesses estabelecimentos e fizer uma pergunta, você tem nutricionista ou você tem algum profissional que presta uma assessoria, uma consultoria na área de alimentos? Ele vai dizer para vocês que não. Sobretudo aqueles restaurantes de pequeno porte, E aí eu digo para vocês que é nesse momento que eu afirmo a vocês que vocês, técnico em nutrição, podem estar atuando e podem estar prestando esse serviço de consultoria na área de alimentos. E para isso eu trouxe aqui para vocês hoje um documento, do Superior Tribunal de Justiça, justamente para que vocês possam ter um pouco este entendimento. Esse documento eu quero frisar aqui para vocês que é um documento que na verdade ele está trazendo algumas informações adicionais. E olha só que ocorreu em 2012 uma ação pelo Conselho Regional de Nutricionistas da 5ª Região contra a Associação de Bares e Restaurantes. A 5ª Região fica no estado da Bahia e vocês sabem que no estado da Bahia o turismo, ele é bem explorado, sobretudo empresas no ramo de alimentação.
O que o Conselho Regional de Nutricionistas defendeu nessa ação, né? De fato, defendeu que esses estabelecimentos ligados ao comércio de alimentos, sobretudo bares e restaurantes, tivessem um profissional responsável técnico ali e que também tivessem esse registro junto ao Conselho Regional de Nutricionistas. E aí o que aconteceu? A Abrazel, ela saiu em defesa desses empresários nesse ramo alimentício. E aí eles acabaram sendo muito felizes na defesa deles, no sentido de que, e é claro que eu vou dizer para vocês que fica a opinião, né? Claro que os conselhos têm a sua opinião. Eu, enquanto nutricionista, acredito que se de fato essa ação tivesse sido ganha pelo Conselho Regional de Nutricionistas, a gente tinha aberto assim, as portas para uma atuação profissional ainda mais consistente do técnico em nutrição. Mas infelizmente isso não ocorreu. Ok, e aí eu vou explicar para vocês quando saiu uma publicação, né? Eu vou até ler essa publicação rapidamente aqui, quando diz o seguinte, que em julgamento ocorrido no dia 20/11/2014 e divulgado no informativo de jurisprudência, dia 11/2/2015, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que bares e restaurantes não são obrigados a contratar nutricionistas nem manter registro no Conselho de Nutrição. Olha só, não são obrigados a contratar nutricionistas e nem manter o registro no Conselho de Nutrição. Para o Superior Tribunal de Justiça, o serviço prestado por bares e restaurantes encontra-se associado ao comércio de alimentos e bebidas. A atividade que tais estabelecimentos desempenham estão voltados à arte culinária, à gastronomia e não à nutrição humana. Lembra que eu falei? Primeiro você tem que distinguir qual é a atividade econômica. Se for nutrição humana, ok, existe a obrigatoriedade do profissional nutricionista. Se não for, aí sim você pode prestar o seu serviço como um consultor na área de alimentos. E aí eu vou frisar novamente: comércio de alimentos e bebidas, bares e restaurantes têm como atividade fim o comércio de alimentos e bebidas. E esses estabelecimentos, eles desempenham funções voltadas à arte culinária, à gastronomia e não à nutrição humana. E olha só que só pelo fato de ter ocorrido essa ação, muita coisa acaba mudando de figura, né? E muitos desses estabelecimentos estão aí somente sob a orientação da vigilância sanitária. E se o empresário falar que ele quer contratar, ele contrata. Se o empresário disser que ele não quer contratar, ele não vai contratar. Então, antes ele não ter nenhum prestador de serviço e ter um consultor na área de alimentos que vai ali orientar, que vai prezar pela qualidade, que vai prezar por toda essa parte higiênico-sanitária e vai atender às solicitações da vigilância sanitária, essa empresa ela já sai na frente. E aí é nesse momento que eu quero dizer para vocês, né? E eu inclusive vou deixar aqui no nosso link da bio todos esses documentos e esses entendimentos, porque de fato hoje, se a Abrazel, ela inclusive quando você começar a ler na defesa, o próprio advogado ele diz o seguinte, que um cliente que vai buscar um bar ou um restaurante para se alimentar, ele não vai necessariamente buscar dentro desses locais uma alimentação para suprir as suas necessidades nutricionais. Ele não vai dizer assim: garçom, eu gostaria que você servisse
servisse para mim uma alimentação que vai suprir as minhas necessidades nutricionais. Poxa, claro que não. Ele vai pegar o cardápio, ele vai escolher o que ele quer comer. Naquele cardápio a gente vai ter preparações que são saudáveis, preparações que não são saudáveis. A gente vai ter uma diversidade muito grande de produtos. Ele pode escolher pensando na cultura dele, né? Na questão cultural. Ele pode escolher pensando no sabor que ele quer sentir, enfim, no gosto que ele tem, ele vai escolher, é ele quem vai dizer. E de fato é isso. E aí acaba que hoje muitos conselhos, eles acabam não tendo como exigir a presença de um profissional nutricionista ou técnico em nutrição.